Sejam muito bem-vindos, meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium. Mais uma grande live aqui, recebo você, não é? Eu, Beto Saad, para a gente poder criar aí, não é? O nosso encontro diário com muita alegria. Estamos recebendo uma legião de pessoas, não é? Que nos atende todos os dias, que compartilham, que participam, que estão absolutamente envolvidos com as nossas lives. Eu fico muito feliz de poder tá recebendo vocês todos, não é? Hoje, sexta-feira, não é? Um dia impossível, não é? Conturbado, mais um dia conturbado, não é? Obrigado, Geraldinho, pelo carinho. Neizinho também, do Habibs, muito obrigado a vocês todos aí. E ministro da Saúde, né? Nelson Teich, pede demissão. Uma confusão aí generalizada que acaba gerando ainda mais instabilidade, mais asfixia, vamos dizer assim. O mercado entra, não é, numa erupção constante, ou seja, ininterrupta. Isso não faz bem, isso não é bom, isso não é um movimento que eu considero preciso. Poderem sobreviver. Essa é a grande verdade. Grande geradora de empregos, não é? O setor hoteleiro é responsável por milhões de empregos no mundo todo. E sem dúvida alguma estão criando novos planos, transformando, como todos nós, não é? Mas é um segmento realmente atingido. Alguns hotéis se transformando em hospitais, se transformando em base para profissionais de saúde, profissionais de segurança, enfim, que é a tentativa que as redes hoteleiras, não é, estão observando e gerando para poder manterem aí, se não na plenitude, mas com um percentual, não é, salvando de alguma forma os seus negócios dentro dessa atuação, não é, dedicando áreas para os profissionais envolvidos nos serviços essenciais. Eu vou falar hoje com o Paulo Mâncio, não é, que é vice-presidente do Latinoamérica, não é, da América do Sul, que não é, de entretenimento, muito atingido por essa crise, muito atingido por esse movimento tão devastador, digamos assim, não é? Eu ouço um barulho aí, Paulinho, mas eu não te vejo, tá? Não sei se você já está dividindo. Acho que era melhor você sair e voltar, tá? Eu ouço, mas não te vejo. Eu estou te ouvindo, mas não estou te visualizando, tá? Não estou conseguindo te visualizar. Então, vê se você sai e pede novamente para desviar. Aí, vamos ver. Agora acho que vai. Agora vai, você já tá entrando aí. Obrigado ao Rafa Barajas, obrigado ao Danilo, querido Danilo, Célia Reinaldo Garcia também entrando conosco aqui. Muito obrigado a todos que já começam a entrar para a gente falar desses movimentos. Essa live é importante, ela é muito importante, porque o Paulo Mâncio, que é um dos profissionais mais bem credenciados, não é? É uma grande referência do setor, vai poder nos oferecer informações importantes, não é? Informações importantes que vão nos ajudar nas tomadas de decisão. O Grupo Accor,
que é de origem francesa, não é? Um grupo multinacional de hotéis e que, sem dúvida alguma, digamos assim, as manifestações, as reflexões, não é, do Paulo Mâncio vão contribuir muito para que a gente possa tomar decisões e para que a gente possa enxergar com maior abrangência o mercado mundial, para que a gente possa ter informações precisas, né, de conexões na América. Você, Paulo Mâncio, a sua conexão, se você não consigo, eu não estou conseguindo te conexão. Não há reentrar, pode sair, voltar, achar um lugar mais adequado. Isso acontece porque são muitas lives e a internet sendo usada em demasia, a gente acaba tendo esse tipo de problema. Paulo voltar aqui conosco, dizer que o Brasil não está vivendo uma crise, a notícia na rede material afirmou que o barco está afundando, ou seja, de que a gente precisa confirmar também essa informação. E hoje, durante a noite, nos telejornais, não é? Se vocês acompanharem aí a Band News e o Jornal da Band, vocês vão ter precisas informações. O Paulo Mâncio saiu, ele deve voltar e ele já volta comigo para a gente ajustar essa bem a crise aqui, família que está aqui em demasia também, então vamos esperar aqui Paulo Mâncio. Essa live dos hotéis, não é? Um hotel da qualidade, o Grupo Accor, na verdade, né, com as suas bandeiras, e o Paulo vai poder explicar, não é, as bandeiras do grupo Accor, todas as bandeiras, as marcas, não é? Obrigado, Marcelo, obrigado. Todas as marcas do Grupo Accor, dizer para nós as medidas que estão sendo tomadas, porque a rapidez nas de decisão é fundamental. A rapidez é fundamental, porque nós precisamos movimentar alguns movimentos que possam salvar, sobreviver. Na terça-feira, é muito interessante com o pessoal do Lifetime. Ela diz que divide a crise em 3 pilares, né? Sobrevivência, novos planos e retomada. Então, a gente precisa sobreviver, criar novos planos, não é? Se reinventar e retomar, não é, o processo, se não na plenitude que nós gostaríamos, mas num índice aceitável para que a gente possa entrar num ritmo bacana, não é? Quero dizer que o Alma Premium, hoje, a gente soma 801 sócios, 508 empresas, temos boa parte do PIB nacional e iniciando aí um processo de fundação de mais uma unidade do Alma Premium, que é a unidade Campinas. Vamos fazer o Alma Premium Campinas, que vai ser o nosso presidente, o nosso Luiz Tonon, não é? Ele vai assumir aí a presidência de Campinas. Eu estou esperando o Paulo Mâncio, que é vice-presidente do Grupo Accor, da ação que postou a internet, né? Está frio, já temperaturas mais baixas, as pessoas fiquem mais em casa. Sexta-feira, não é? Estamos recolhidos, estamos no isolamento, estamos na quarentena e, efetivamente, a internet sendo demasiada. E o Paulo Mâncio vai poder o movimento, as novas atitudes em relação
áreas, como por exemplo, um grande inimigo, é um terror o home office. Ou seja, por quê? Porque as pessoas vão trabalhar muito mais em casa e, efetivamente, as pessoas vão viajar menos e a hospedagem vai diminuir, o número de eventos vai diminuir. As reuniões remotas estão absolutamente gigantescas. Agora eu te vejo bem, Paulo Manso, agora eu te vejo bem. Então, a gente vai poder observar, diante das suas manifestações, todo o movimento, não é? Que, digamos assim, de maneira traumática, atinge, não é, a rede hoteleira do Brasil e a rede hoteleira do mundo, não é? Tudo bom, Beto? Já quero te dar boa tarde para não te perder mais e te dizer, tenho muito prazer em te receber, você é uma referência do mercado, eu já fiz aqui a minha apresentação em relação a você, e para nós não nos perdermos, né, no tempo que nós temos 1 hora apenas no Instagram, é implacável, não é? Eu gostaria de ficar 4 horas aqui, mas como você trabalha no hotel, é rigoroso, eu não sei te a sua internet está indo, voltando, enfim, mas nós vamos chegar lá. E aí, eu quero que você fale um pouquinho, agora te vejo bem, agora está perfeito. Eu quero que você fale um pouquinho do Grupo Accor, não é? Que ele é de origem francesa, e também quais são as bandeiras que incluem o seu grupo tão poderoso, não é? Um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo, e que está presente em quase todos os países. Boa tarde, seja bem-vindo. Temos mais de 700 mil apartamentos. Você está me escutando bem? Não, então, nós tivemos uma pausa no vídeo, a sua internet... Desculpa. Então eu vou pedir para você começar novamente, porque a gente teve uma queda novamente e aí pausou o vídeo. Então, voltando aí, vamos lá, pedindo a você que nos diga quais são as bandeiras do Grupo Accor que você dirige como vice-presidente da América do Sul. No mundo, a gente tem 39 bandeiras, algumas muito tradicionais, muito conhecidas, que a gente tem há muito tempo, que a gente chama das marcas tradicionais. A marca que mais cresce em hotéis no mundo, que é o Ibis. Qualquer cidade pequena, no interior do Brasil, no interior da Argentina, a gente tem o Ibis. Isso é muito tradicional. No mundo inteiro, isso é um sinônimo de hotelaria. Essas são marcas como essas. A gente tem 39 marcas. Você está me escutando, Beto? Puxa, agora... Eu estou te escutando. Tá bem. Então eu vou seguir e você me dá um toque se estiver ruim a imagem ou se estiver ruim o som. A imagem está muito boa, a sua internet ela oscila e aí a gente tem um problema, aquelas
pipocagem, mas estou te ouvindo bem e quero cumprimentar aqui nossa Lu Sabag também, obrigado por estar conosco. Diga lá, Paulinho. Lu Sabag, beijo para a Lu. Tantos amigos aí entrando, acho que tem muita gente entrando e saindo, mas tenham visto aqui. Então, nós temos no total no mundo 5.100 hotéis, maior operador hoteleiro do mundo, nós somos líderes de mercado, isso é uma verdade, aqui na América do Sul e aqui no Brasil. Temos um plano de desenvolvimento enorme de dobrar a empresa nos próximos 3, 4 anos, com aberturas de novos hotéis e com o que nós chamamos de rebrand de hotéis existentes para bandeiras da Accor. E no total, para fechar a resposta, nós temos 39 marcas. Mais uma vez, são as marcas mais tradicionais, como o Ibis, o Novotel, o Mercury, e marcas que nós fizemos aquisição nos últimos anos. Você conheceu uma marca super nova nossa, que é o Fairmont Copacabana, que todo mundo agora gosta de ir no Rio de Janeiro. Um hotel que verdade. A gente reformou e reabriu no ano passado, extremamente especial. Então, isso é uma pincelada para contar o que é a Accor no mundo e aqui na América do Sul, no Brasil, o nosso perímetro América do Sul. Perfeito. Nós estamos falando de um faturamento na casa de 6 bilhões de euros, é isso, antes da crise? O faturamento é maior do que isso. São duas coisas diferentes, o EBIT e o faturamento bruto, quase 10 bi de euro. E o faturamento líquido, 10 bi, tá. Resultado líquido próximo, um pouco abaixo de 1 bi de euro. Uma empresa listada na Bolsa de Paris. Portanto, esses números são públicos. A gente acabou de comunicar esse número, foi em março. Evidentemente que era o começo da pandemia. Então, tem um impacto muito importante no mundo. E, claro, tem um impacto importante na Accor. Mas é mais ou menos isso dentro desse range de números, faturamento bruto e faturamento líquido. Perfeito. Paulo Manso, me diga uma coisa, como é que está no Brasil a situação? Ou seja, eu tive recentemente fazendo uma live lá no Sheraton, no D&D, com o nosso amigo Ângelo Derenzi, para 300 arquitetos, enfim, participei com ele, e ele realmente preocupado, não é, com a situação do Sheraton lá, da bandeira Sheraton, e dos hotéis como um todo, porque vocês estão sofrendo em demasia. Conta um pouquinho como é que está a situação da rede hoteleira nesse momento e quais são as estratégias que a Accor adotou, não é? Eu sei que alguns se transformaram em hospitais de campanha, eu sei que alguns estão acolhendo profissionais que estão trabalhando, profissionais de saúde, policiais que trabalham nos serviços essenciais. Então, conta um pouquinho para nós como é que está esse movimento. Tá bem. Vou falar rapidamente do mundo e já chego aqui no Brasil, como é que a gente está. No mundo, o mundo da hotelaria fechou 80% a 90% dos seus hotéis. Aqui não foi diferente. No Brasil, a gente tem uma presença marcante. Como líder de mercado, a gente tem 400 hotéis. 300 deles foram fechados. E fechados não porque a gente deseja, fechados ou por uma questão de lockdown do governo ou por uma questão econômica. Não tinha mais cliente. Os clientes estavam em casa, não faz sentido. É até muito perigoso você deixar um hotel aberto. Então, houve um impacto muito grande nesses últimos 2 meses e 10 dias. Mas a notícia é boa. Eu quero também mostrar sempre um viés do quanto a gente acredita no Brasil e a gente acredita nessa retomada. Nós já temos 100 hotéis abertos. Seja porque eles não fecharam. Vou te dar um exemplo real, que é um hotel que você conhece. O hotel ali, Púmada, de Guarulhos, do lado do aeroporto de Guarulhos, não fechou, ficou aberto e ficou com uma ocupação alta, porque ainda pessoas dentro do movimento do aeroporto continuaram a utilizar esse hotel. Segunda-feira, reabrem os hotéis de Curitiba. Boa notícia, começa a ter uma demanda, os hotéis de Camboriú já experimentando abrir, com poucos clientes. Então, como que a gente vê o mercado? Agora tem todo um plano para reabertura. Evidentemente que tem uma série de medidas que a gente vai ter que fazer e eu vou contar uma série delas para você hoje. Mas para fechar, a gente tem um parque hoteleiro bem grande, muito afetado, que agora a gente começa no plano de rebound, no plano de reabertura. Perfeito. Paulo, qual é a participação do Grupo Accor
no Brasil? A participação do Grupo Accor no Brasil, eu vou falar da América do Sul para ser mais preciso. O nosso perímetro, quando a gente fala aqui é América do Sul, hoje a América do Sul representa alguma coisa em torno de 8% do mundo da Accor. Na Accor, a gente tem mais ou menos 700 mil apartamentos. A gente tem 5.100 hotéis. Na América do Sul, a gente tem 450 hotéis abertos. Isso é muita coisa. Você imagina que são 450 prédios. 450 prédios onde nós temos colaboradores, pessoas trabalhando, camareiras, pessoas de recepção, recebendo gente, restaurantes em todos os hotéis, bares em todos os hotéis, centro de convenções em vários hotéis. Então, isso é um volume de negócio e é um volume de trabalho bastante considerável. 8% do mundo da Accor está aqui na América do Sul. Perfeito. Olha, diante desse cenário, digamos assim, trágico, não é, que atinge em demasia 90% dos hotéis do mundo, não é, sofrendo com essa crise pandêmica que nos atinge, o que, na verdade, nós vamos ter que pensar em algumas questões. Primeiro, sobreviver. Segundo, gerar novos planos e se reinventar. E terceiro, a retomada. Então, esse é um processo natural dentro desse terreno de incertezas. Vamos falar um pouquinho de estratégia, tá? O que ao Grupo Accor, o que você, não é, e o seu time estão realizando no Brasil e na América do Sul diante dessa crise para que sobreviva. Quais são os novos planos e vamos pensar em retomada? Muito legal essa pergunta, Beto. Eu vou dividir ela sobre dois aspectos. Um, do que a gente está fazendo em termos de produto para atender esse novo cliente, encontrando novos negócios, e a gente tem trabalhado muito nisso. E a outra é a questão de uma característica desse novo cliente, que é, em geral, você, eu, todos nós, as pessoas, vão ter medo vão continuar com medo até que a gente tenha vacina. Essa é uma situação mundial. O pós-crise, pós-guerra, pós-depressão, as pessoas têm um negócio que chama medo. Então a gente tem que trabalhar mitigando esse medo. E a gente tem trabalhado profundamente. Como que a gente vai fazer isso? E as empresas aéreas também estão trabalhando isso. Acho que toda a indústria está trabalhando isso. A gente está adotando padrões muito claros e muito organizados sobre dois aspectos: higienização e sanitização dos nossos ambientes, para que as pessoas voltem a ter confiança a ficar no nosso hotel. Porque é muito fácil a gente falar assim, o hotel continua bonito, continua limpo, mas será que eu não vou pegar, se eu entrar naquela padaria, naquele supermercado ou naquele hotel, será que eu não vou pegar, eu não vou ser contaminado pelo vírus? Então nós temos que estar dentro de um padrão muito claro e muito, até internacional, dos aspectos de sanitização. Eu vou te dar um exemplo para você ver. Quando a gente lava a louça em casa, eu vou falar uma coisa óbvia, a gente lava, por exemplo, com água fria. A gente deixa o talher muito limpo, mas não é o suficiente para matar o vírus, se ele estiver ali. O suficiente para matar um vírus, se estiver ali, a lavagem é no mínimo 85 graus. Então, esses são os cuidados, que podem parecer pouco, mas são uma série de protocolos que a gente implementou já na reabertura dos hotéis. Nossos hotéis vão ter isso, e mais do que isso, não basta a Accor falar só da Accor, ou o João falar da Accor. Nós temos que ter um selo internacional falando da Accor. Então a gente fez uma parceria com o maior instituto de certificação do mundo, que por acaso é uma empresa francesa, que é o Bureau Veritas, e o Bureau Veritas, ele vai certificar. Então eu vou te dar um exemplo claro. A Bureau Veritas vai visitar o novo Hotel Morumbi, vai ter um checklist, vai verificar se nós estamos fazendo, se nós provamos que estamos fazendo, e aí ela dá um label, ela dá um certificado para a gente, quando for vender esse apartamento, seja no site, seja quando alguém ligar, olha, mas será? Eu estou com medo, não sei o que lá. Não, nós temos uma certificação internacional de higienização e sanitização. As aéreas estão fazendo isso também. As empresas de supermercado também estão fazendo isso. Isso é para a gente tocar nesse ponto tão sensível que é o medo das pessoas. Esse é um aspecto.
Agora eu vou para um outro aspecto, é um viés mais positivo. Deixa eu te interromper para poder seguir nessa linha da certificação. Vamos lá. E tirar uma dúvida aqui que é muito interessante que você falou. Primeiro, já ficam sabendo todos os nossos craques aqui, quero agradecer também a presença do Mauro Naves, também aqui, Orlando Sintra também aqui presente, muito obrigado, que a água quente, ou seja, lavar as louças com uma água, com uma temperatura elevada, com água quente, você consegue tirar, ou seja, você elimina o vírus. A água fria não elimina o vírus. Isso já é uma grande informação. E falando de certificação, nessa reestruturação que os hotéis, eu estou entendendo, e você vai se aprofundar ainda mais, vão fazer, a certificação dos hotéis, a categoria dos hotéis, ela vai ser reavaliada diante desse novo cenário para que a gente possa qualificá-lo com o número de estrelas ou com a sua, vamos dizer assim, a gente fala número de estrelas porque nós somos mais antigos, mas com os padrões, não é? De baixo, médio, alto, enfim. Como é que vai ser isso? Nós vamos ter um novo realinhamento que vai fazer parte, essas novas medidas que vão ser necessárias para que se tenha um índice de ocupação satisfatório? Beto, é um pouco parte da minha segunda conversa contigo. Eu acho que o mundo vai passar por uma recalibragem. O mundo vai passar por uma reorganização. Parte dessa reorganização, eu tenho as respostas. Parte, a gente está trabalhando e está justamente fazendo a coisa mais inteligente, trabalhando junto com o nosso cliente. Começando a entender a sensibilidade do cliente para ver qual que é a necessidade desse cara para readequar o meu produto. Então, a resposta para você é a seguinte, que vai haver uma recalibragem, provavelmente vai haver. Hoje, a gente não tem todas as respostas de uma forma até cuidadosa e responsável, mas a gente vai reorganizar isso e a gente vai oferecer outras coisas que a gente não oferecia até agora. Se isso vai impactar na recalibragem de classificação dos hotéis, pode ser que sim. Ou pode ser que alguns serviços que a gente tinha em determinados níveis hotéis, os hotéis são pré-definidos em 3 níveis. Econômico, mid-scale, que é classe média, aqui classe C e D. Econômico, mid-scale e o que nós chamamos de upscale, premium ou luxury, são maneiras muito bonitas de contar, é o mercado de luxo, são as marcas premium, são as marcas que atendem a Alma Premium, são as marcas que atendem o Beto Saad, os eventos do Beto, que são sempre muito diferenciados. Então, essa recalibragem, hoje a gente não tem isso definido, mas isso vai haver uma reorganização de alguns serviços fazendo. Vou te dar um exemplo claro. Quando que a gente podia imaginar que um hotel premium ia fazer delivery? E hoje a gente já está olhando para um hotel premium fazer delivery da sua cozinha. Por quê? Porque hoje o mundo demanda delivery. Hoje, com essa pandemia, as pessoas em casa, muitas pessoas vão continuar. A gente imagina que o mundo volta a ser normal sob o aspecto da pandemia, provavelmente entre 1 e 3 anos. Sendo muito otimista, 1 ano, e sendo um pouco mais cuidadoso, 2 ou 3 anos. Então, a gente tem que inserir determinados serviços para atender essa nova demanda. Então, eu acho que serviços que nós tínhamos só na categoria mais mid-scale, provavelmente serão reorganizados. Então, essa é a minha resposta cuidadosa para você. Esse é um primeiro aspecto. Número 2, coisas que a gente não fazia. Então, peraí, vamos lá. Deixa eu te interromper mais uma vez. Até para criar uma linha mais pedagógica para que todos possam entender. Está aqui o Paulo Francês, direto de Miami, você está sendo visto na Espanha, em Portugal, eu vi Israel também, Nova York. Muito obrigado a todos que estão... Chile está aí também, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Quando você fala delivery, evidentemente que nós estamos falando da área de A e B, de alimentos e bebidas.
Tá certo? Exatamente. Porque algumas pessoas podem pensar, não, ele vai pegar uma cama, vai levar um quarto de hotel para o meu, ele monta lá o quarto de hotel na minha casa, enfim, não, não é disso. Essa é de alimentos e bebidas. Essa ideia não é absurda. Não. Essa ideia não, também acho que não. Essa ideia vai... Também acho que não, também acho que não. Ou seja, é um passo mais adiante, mas sem dúvida eu quero levar, não é, os meus hotéis Accor para casa. Então eu posso criar, sem dúvida alguma, um cenário bastante interessante. Mas é um passo adiante. Você está falando de alimentos e bebidas, é isso? É isso. Então, primeiro, obrigado pela correção, faz todo sentido realmente, Beto. Não, não é uma correção, por favor. É apenas uma linha pedagógica para quem não entende, como eu e muitos aqui, para a gente poder entrar no clima do hotel aí. Não, tá certíssimo. Uma boa menção, então. Bem lembrado. De fato, quando eu estou mencionando a questão do delivery, é ligado a alimentos e bebidas. Então, você vai fazer um pedido de um ceviche nos nossos hotéis. Você vai fazer um pedido de uma... Nós temos um famoso croissant em alguns dos nossos hotéis e a gente pode entregar na sua casa, a gente pode entregar até através de plataformas hoje, onde você faz pedido com os apps que todos nós conhecemos, que podem retirar dentro dos nossos hotéis e entregar. Então isso passou a ser uma realidade. Se me permita, não estava na nossa pauta, a gente não tinha combinado, mas, por exemplo, uma das coisas que está sendo profundamente estudada no mundo é a questão da hotelaria modular. Então, você imagina que grandes cadeias já estão olhando para isso, de você precisou 10 apartamentos com um padrão internacional, onde eu entregue toda a infraestrutura para você, num período de 30 dias, num lugar, vou exagerar aqui, que você vai para Campos do Jordão e você precisa lá de 25 apartamentos, num terreno, e com determinada infraestrutura eu consiga fazer isso rapidamente. Nós estamos estudando para fazer isso através de uma hotelaria modular. Então, apenas a gente pincelar essa ideia. São novos produtos que a gente está pensando. Vou voltar para um ponto muito interessante. O que aconteceu na pandemia também? A gente percebeu necessidades básicas do indivíduo. E até situações reais, da vida real. Pessoas que não conviviam tanto, casais que não conviviam tanto, e que voltaram a morar juntos e tiveram muita dificuldade. Infelizmente, o aumento da eventual desavença em casa. Então, nós acolhemos muitos companheiros e companheiras, homens e mulheres, não vem ao caso, nos nossos hotéis, como um papel da sociedade para com isso. A gente acolheu equipes médicas, como você mencionou, a gente acolheu inteirinho, o hotel inteiro de Buenos Aires está sendo dedicado inteiramente para a equipe médica. Hotéis que acolheram, no mundo, acolheram pessoas que estavam adoentados com outras doenças, não com Covid, porque o protocolo de Covid é bastante complexo. Então, outros protocolos que a gente podia acolher, nós fizemos isso. Então, nós encontramos outra maneira. E essa semana, a gente lançou um produto que eu acho que tem um match muito grande com a situação, que é o Room Office. A gente está trabalhando, retirando a cama dos apartamentos, estamos inserindo uma mesa, um desktop mais completo, onde você que tem uma certa dificuldade dentro da sua casa, pode sentar-se com uma conexão boa de internet, pode sentar-se com uma acústica melhor, pode ter um pouco mais de tranquilidade. É uma delícia você estar ao lado do filho, do cachorro, do papagaio, mas às vezes é muito difícil você trabalhar, fazer uma conferência. Então nós estamos oferecendo isso, e isso está tendo uma busca super interessante. É um novo produto para uma demanda super urgente que surgiu e que a gente conseguiu adaptar rápido e mostrar esse lado inovador da Accor. Chama Room Office. Room Office, ok. O Orlando Sintra está dizendo que no Vale do Silício, em alguns hotéis, os robôs já estão funcionando. Ou seja, já é uma tendência ou é apenas uma aplicação por ser o Silicon Valley um centro de excelência de tecnologia? Não, há mais de 1 ano e meio a gente já tem os robôs aqui na América do Sul, inclusive.
fazendo trabalho de concierge para parte do trabalho. Porque uma das coisas interessantes que a gente tem que perceber que o fim de tudo do que a gente faz relacionado a serviço é o ser humano, Beto. A gente tem que pensar no ser humano. Claro. A base da Alma Premium é ser humano. A base da Core é ser humano. Então, tudo que a gente puder incrementar e acrescentar para fazer melhor essa relação, para ajudar o ser humano e ajudar colaborando com o ser humano, isso é muito bom. Você esteve no meu evento, você foi palestrante no meu evento, há 1 ano e meio atrás, tive a honra de ter o Beto lá, e dentre várias outras pessoas. Honra minha. E minha ajudante de palco era uma robô, e foi uma graça, eu apresentei, foi um lançamento de mercado. Então, no Vale do Silício, por exemplo, na Singularity University, quem entrega, você faz um pedido do room service, quem faz a entrega da Coca-Cola, da bebida, ou do sanduíche, é um robozinho. E ele é muito eficiente no que ele está fazendo. Tem várias aplicabilidades para esse robô, e na América do Sul a gente já tem isso, no Brasil a gente já tem aplicado isso. Um abraço para o Orlando Sintra, meu amigo, nosso sócio, somos sócios no fundo de investimento de Smart Money BR Angels. Nós tivemos um probleminha aí que pausou de novo, mas você mandou um abraço pro Orlando, deu tudo certo. Paulo Manso, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Quer dizer, nessa nova descoberta da tecnologia, não é? O home office hoje é um fato no mundo, não é? Os aplicativos que não estavam sendo utilizados em demasia, mas estavam disponíveis, foram descobertos, como o Zoom, como o Eats, enfim, e outros. Nosso vídeo foi pausado, nós tivemos uma pausa aí, Paulo, enfim. Eu quero te perguntar do home office, ou seja, com a descoberta da tecnologia. E obrigado, Paulo Moraes, está aqui também, da Espaço Laser, obrigado pelo carinho, Paulo. Como os hotéis estão enxergando isso? Porque você vai ter uma diminuição substancial também nos deslocamentos dos executivos. Não é? Então, você vai ter um trabalho de home office muito mais acentuado também na retomada, no pós-quarentena, não é? E como você acredita que o home office, ele digamos assim, um inimigo também a ser batido, ou você acredita que o home office é algo sazonal? Eu vou te falar a curto e a médio prazo. Pois é. Evidentemente que o home office é uma coisa, da meu ponto de vista, ele veio para ficar, ele não veio para substituir 100% dos postos de trabalho, e eu acho que isso vai acontecer parcialmente. Grandes empresas estão adotando e vão adotar, a própria Accor está olhando isso de uma forma séria e deve adotar parcialmente o home office. Em parte da equipe, ela já deve adotar. Então, isso vai gerar um impacto no mercado. A minha opinião é que isso vai gerar uma diferença no mercado, isso vai ter uma diminuição, sim, de deslocamento. E eu acho que todo esse mercado que
num curto prazo, que tem esse impacto econômico das viagens, das estadias, vai sim ser impactado. Por outro lado, eu acho que outros elementos, nós já estamos trabalhando para que a gente abrace necessidades do mercado, como o room office, como as pessoas virem fazer as conferências dentro dos hotéis. Então, como que a gente está vendo? O perfil das viagens vai ser modificado. O perfil da viagem internacional vai ser totalmente modificado. Na Ásia, o perfil da viagem internacional ele caiu drasticamente, mas a viagem que nós chamamos de rodoviária, onde você pega o teu carro e vai para uma cidade que nós conhecemos aqui perto de São Paulo, para o Guarujá, você vai para Itu, você vai para Campos do Jordão, isso vai ser mais acentuado. Então, para responder a você, eu acho que vai ter impacto, e mais uma vez eu vou naquela nova história. Eu acho que o mundo vai ser impactado e vai ter uma recalibragem. O mundo vai sim ser mais digital. A gente andava assim no digital, agora o digital vai andar assim. Todo mundo vai cair nessa. Está muito mais fácil da gente se comunicar. Agora tem coisas que são inevitáveis. E o mundo, ele se reorganiza. Ele consegue encontrar novos caminhos para soluções existentes ou novas soluções. Então, eu acho que a gente, sim, num médio prazo, volta a números normais com a inserção de novas soluções para o nosso cliente. Perfeito. E tomara, não é, Paulo, que o home office ele seja um inibidor do desemprego. Porque se nós criarmos, não é, novos postos de trabalho, mesmo que sejam em home office, nós não temos desemprego. E a grande política social, sem dúvida alguma, é a geração de empregos. Então, é muito importante que a gente, infelizmente, vamos todos ter que passar por esse momento de retomada, também com uma certa insegurança, pelo medo da própria doença, reavaliando hábitos, com novos planos de voo e principalmente pensando que a tecnologia, ela acaba, na minha avaliação, de se consolidar de maneira plena no planeta. Ou seja, a tecnologia, você disse bem, ela vai fazer assim, porque a gente vai encontrar recursos tecnológicos a cada movimento. Os segmentos vão ser alterados, os setores vão se modificar, a forma de convivência das pessoas vai se modificar, a casa ficou mais valorizada. E aí, Paulo, eu quero já entrar na minha próxima questão com você, com essa valorização das casas, não é? Onde as pessoas hoje, recolhidas com mais intensidade, elas estão olhando muito mais para suas casas do que antes. Então, só para você ter uma ideia, eu tive uma live com o João Armentano e eu disse para ele que os arquitetos, eles são uma espécie de psicólogos, porque tem que colocar o cliente no divã e criar um projeto com as características daquele cliente, evidentemente que a interferência do profissional, do craque, arquiteto, enfim, é fundamental para a composição do conjunto da obra. Eu quero te perguntar, nesse novo modelo, os hotéis, do ponto de vista do design, do ponto de vista da arquitetura e da própria decoração dos ambientes, vai levar em consideração esse movimento das pessoas na quarentena, em suas casas, para criarem ambientes mais pessoais, menos impessoais e mais aconchegantes, observando esse critério? E você falou também que você vai criar o room office, ou seja, o room office, ele vai fazer parte também desse conjunto da obra, e quero que você fale na sequência, nós já estamos com 42 minutos aqui, também do novo líder, aquele líder inspirador. Como é que vai se comportar o novo líder? Diga para nós, Paulito. Não, Beto, eu acho que é muito legal. Assim como eu estava falando do digital, que estava nesse sentido, estava andando, mas não era, e agora vai ser assim.
essa mesma tendência que a gente tinha de transformar os hotéis em hotéis lifestyle. E o que é lifestyle? Lifestyle é você sentir-se em casa, é você ter o home feeling, sem ter o sentimento da casa, de alguém te abraçando. E a gente tem uma campanha gigante dentro da Accor, que chama Shelter, né? Que é acolher o nosso cliente, ter ele dentro da casa. Então, eu te digo categoricamente, a gente já vinha fazendo isso, a gente já falava muito disso, mas assim como o digital a gente falava, agora empinou essa linha, a mesma coisa, a gente tem que transformar os nossos hotéis cada dia mais em uma linguagem local. Não dá para você colocar um cara do Brasil com uma linguagem totalmente desconexa, onde ele não se identifique. Você faz da sua casa, você coloca uma coisa na parede, você coloca uma fotografia, você tem um objeto, você tem uma história dentro da tua casa que tem a ver com a tua história, com a tua vida, com a tua família, com as pessoas que você gosta. É o mesmo que de uma forma proporcional, a gente tem que trazer para os hotéis, trazendo esse home feeling, trazendo esse sentimento de acolhimento. Então, você tocou num ponto super bom, que é uma tendência que vai empinar também, que a gente vai ainda acentuar para dentro dos nossos hotéis e vai tentar transferir cada dia mais isso para os nossos clientes. É uma missão fácil? Não é, porque ela é muito localizada, ela é muito setorizada. E isso me traz quando você fala do João Armentano, ou de arquitetos, craques brasileiros, que têm um sentimento, mais do que ninguém, da brasilidade, das características de um baiano, com todo cuidado da cultura baiana, da cultura paulistana, da cultura carioca, do gaúcho, de alguém do Nordeste, de um manauara, de Foz do Iguaçu. Então, a gente colocar esses traços e trazer isso de uma forma, às vezes, mais sutil, mais elegante, mais cuidadosa, mas que tenham essa localização para que as pessoas sintam-se acolhidas. Um outro ponto que você mencionou também... Deixa eu só fazer um parênteses. Me veio à memória agora uma palestra, nessa mesma palestra em que eu participei, e você disse, e me veio à memória nesse momento, que não adianta se erguer hotéis em determinadas regiões que não estejam alinhados com a comunidade. Você disse isso há uns anos atrás e me veio à memória agora. Ou seja, qual é o estudo que vocês fazem há muito tempo? Você olha a região, você observa o comportamento, a existência, o DNA das pessoas que lá vivem, enfim, a linha econômica, a linha social, a linha de entretenimento. E a partir daí, você compõe um hotel dentro das características daquela região. Isso por quê? Para ter um nível de assertividade maior, uma taxa de ocupação de serviços de entretenimento que possam atingir um índice muito satisfatório. Me veio isso nesse momento, eu acho que complementa bem, não é? Com esse modelo que vocês já adotam e essa pandemia aí do ponto de vista do design, né? É exatamente isso, Beto, porque dessa forma você começou a contar do João Armentano falando de quanto um arquiteto tem que ser psicólogo, tem que entender de ser humano, tem que entender de pessoas. E quando a gente vai montar um hotel, a gente montava de uma forma um pouco anacrônica. A gente vinha já com um produto pronto para uma região e nem olhava para a região. Só apertar o play, né? Era só apertar o play. Era só colocar um procedimento e apertar um play. E a gente começou a perceber que outras cadeias mais flexíveis, mais rápidas, uma startup, conseguia fazer uma coisa mais adaptada. Nada melhor do que adaptar melhor, do que se encontrar melhor dentro daquela cultura local. Então, essa é uma das marcas que você bem explicou, obrigado por ter explicado, memória brilhante, de que a gente estuda profundamente, não só a vizinhança do que a gente vai aplicar, como as pessoas, a história. A gente estava colocando, eu me lembro contando essa história para você, colocando um hotel novo em Pinheiros, em São Paulo. A gente foi entender a história de Pinheiros 200 anos atrás, desde quando Pinheiros era um lugar
um lugar, um mercadão, como é que foi criado o mercadão, o porquê daquela cultura de Pinheiro, da classe média, etc. Então, entrar mais no detalhe, entender melhor a tua clientela, é uma das almas do negócio. Não tenha dúvida que vai te ajudar muito a ter sucesso no que você está fazendo. Então, é muito conectado a isso. Tá. E do novo líder? Eu quero saber desse novo líder, essa fonte de inspiração daquele gestor que vai ter que desenvolver um plano de governança adaptado a uma nova realidade. Esse eu acho que é uma imposição bastante... Acho que a palavra certa hoje em dia, falar sobre esse tema é um tema bastante complexo. Porque acho que a vida inteira, os líderes executivos, altos executivos, eles sempre tiveram como função estar próximo das pessoas. Eu conversando tete a tete, passando as instruções, trabalhando. E agora, os níveis de inspiração que nós temos que ter com as nossas equipes, com os nossos fornecedores, com as pessoas diretas ou indiretas. Às vezes a gente tem equipes diretas, às vezes a gente tem equipes indiretas. O nível de inspiração e colaboração com todos esses seres humanos é ainda muito maior. E aí entram duas características fundamentais. Primeiro, a empatia, de você se colocar na pele dos outros. Eu começo as minhas reuniões sempre perguntando: Beto, como é que você está? Como é que está a tua família? Como é que estão as coisas? Tem alguém que tem algum problema? A Accor, eu tenho o maior orgulho de contar essa história. A Accor, como todo ano, tinha uma quantidade muito boa, ela teve resultados muito interessantes no ano passado, e aí chega esse ano, ela distribui dividendos. Isso é normal, qualquer empresa. Ela pegou todos esses dividendos, ela não fez uma distribuição direta, foi aprovado no conselho, nós montamos um fundo que nós chamamos de Heartist Fund. Para quê? Para que sejam acolhidas as pessoas dentro da órbita Accor, os colaboradores da Accor, que tenham dificuldade com o tratamento, ou algum parente de algum colaborador. Então, isso é um cuidado, eu estou dando um exemplo de vários exemplos, de um cuidado muito grande. Então, a empatia é muito grande. Número 2, transparência é fundamental para esse líder. Você ser muito transparente e até falando a verdade das dificuldades, até das paúras que devem surgir, o próprio líder vai ter essas paúras também. Então, ele externar isso e jogar de uma forma muito, muito aberta. O terceiro, que eu acho fundamental, esses 3 ou 4 pilares, o terceiro é o direcionamento. O líder tem que falar e tem que ter um direcionamento. Ele acaba dando sempre o guide para onde a gente quer ir. Você tem que mostrar a visão, tem que mostrar a visão e explicar para onde está indo. Então, isso é muito importante. E o quarto, sem dúvida, que deixar daquela... Nós fomos há 30, 40 anos atrás, quando eu era estagiário, tinha uma cultura dentro das empresas de comando e controle. Então, você mandava e você controlava. Amigão, isso acabou. A história do comando e controle, de só mandar, acabou. Hoje você tem que trabalhar junto. Você tem que estar junto com a tua equipe. Você tem que inspirar ela, sempre trazendo argumentos para que essa equipe esteja comprada nessa ideia. Então, eu acho que são essas 3, 4 características muito importantes dessa nova liderança. E é um desafio isso. É muito fácil eu falar tudo isso, mas esse distanciamento nos impõe um desafio muito grande em ser executivos nesse momento de crise. Ô Paulo, é muito interessante o que você está falando, porque nós estamos observando no Brasil, não é? O que você está dizendo, na verdade, não é, no esporte, não é? A gente chama de jogo de equipe, claro. Não é? Ou seja, se nós não tivermos, vamos falar do futebol, não é? Vamos falar um pouquinho do meu futebol, que é a minha área, futebol, enfim, time, um dos pilares, não é? Eu não vou falar meu time. Pode falar. O meu time é igual ao teu. Pode falar. É igual o meu time. Então tá bom, então estamos bem, não muito bem, mas estamos chegando lá. E aí, Paulo, aí o que acontece? Nós precisamos ter líderes, precisamos ter uma liderança. Aliás, quero cumprimentar aqui, aproveitando a Cris Curiati, a Joia Bergamo, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, ao Mauro Naves também, muito obrigado ao carinho aí de todos. E aí, nós precisamos ter
uma linha de atuação com plano tático. Precisamos ter um treinador, precisamos ter um líder, precisamos ter um plano tático, senão eu ponho um goleiro na ponta esquerda e um ponta direita no meio de campo, tá certo? Eu tiro um ministro da saúde e coloco um militar no poder que não reúne nenhuma qualificação técnica, apesar da boa vontade. Então, a gente tem problemas no Brasil hoje de jogo de equipe. E o que você está colocando é tão fundamental nesse momento, porque nós não temos unidade na linha adotada, nós não temos convergência, nós não temos coalizão, e o nosso momento é suprapartidário. E essa tua manifestação, ela é tão importante, por quê? Porque quando você tem jogo de equipe, tem coalizão, entende realmente o posicionamento do mercado, e principalmente esse lado solidário e humano, você extrai um índice de performance do teu colaborador muito acima da média do que você observa no mercado e do que você tem, não nos concorrentes. Então é fundamental. Diga lá, você quer fazer uma pá? Levantou o dedo, falou. Eu acho que eu estou super alinhado com o que você está falando. E um ponto, buscando e trazendo o exemplo que você acabou de falar do seu futebol, do nosso futebol, que eu acho que nesse momento tão delicado do Brasil e do mundo, talvez a coisa mais incorreta que a gente deveria ser é tomar a torcida de A ou B. Isso está completamente inadequado. Acho que todos nós temos que torcer e trabalhar contra o vírus e pelo Brasil. Eu acho que a gente, de fato, tem que ter um super trabalho em equipe. A gente tem que ter uma pessoa inspiradora ou pessoas inspiradoras dando a linha e deixar de torcer para A e B, achando, e até mesmo de forma, às vezes, acalorada. Nós temos um grande problema, que é o vírus, que é um bicho desconhecido, que é um inimigo comum. E é nisso que a gente tem que pensar. Então, usando o teu exemplo do futebol, e onde tem essa questão da torcida, eu acho que neste aspecto é totalmente inadequado a gente partir para esse caminho. O mais responsável, grandes líderes agora tem que focar, tem que ter uma estratégia clara para com o grande problema, que é o vírus, a gente tacar de forma organizada isso, com inteligência. O brasileiro, com todas as suas dificuldades, é um povo tão inteligente, se reinventou tantas vezes. A gente só, de fato, com determinada organização, com determinada governança mencionada por você, a gente, de forma clara, tem que sair disso e ir para frente. Me permita só ter feito essa observação. Não, perfeito. Olha, nós estamos chegando no final do nosso talks aqui, da nossa live, e olha, nós vamos ter que fazer mais, Paulo, porque eu quero abrir aqui a discussão para o segmento, para o setor, porque eu acho que é de turismo, para o setor gastronômico, porque você falou do delivery, e isso acaba impactando também em mão de obra, acaba impactando também em posto de trabalho, e você acaba de dar aí uma manifestação importante, que é a linha solidária que a Rede Accor e você, como vice-presidente da América do Sul, adotaram na tentativa de criar, não é, um movimento com aqueles que mais necessitam. E é isso que é fundamental. E é isso que as nossas autoridades precisam entender. E é isso que o Brasil precisa seguir. Esse jogo é de mais de 200 milhões de torcedores. E, Paulo, eu tenho tanta vontade de que voltem os técnicos de futebol e nós deixemos os técnicos de sabe-tudo de lado, aqueles que até prescrevem remédios sem ser médicos, prescrevem remédios sem reunir condições acadêmicas para fazê-la. Então, eu acho que a gente, economia, a gente começa a adaptar, mas sabe o que é isso? É asfixia, é angústia, é falta de liderança, é falta de comando, é falta de coordenação política. Mas, enfim, como você disse, nós somos inoxidáveis e somos que nem o Grupo Accor, pragmáticos, vanguardistas, pensando no ser humano e principalmente
trazendo conforto, inovação, e a sua manifestação ela é de fundamental importância para que as pessoas possam tomar decisões. E eu tenho certeza que agregou e muito